Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Se é a sua primeira vez aqui em nosso canal, aproveita agora para se inscrever, habilita as notificações, esses botões estão aqui embaixo, deixa o seu curtir no vídeo de hoje e aproveita para compartilhar em suas redes sociais. E se você já é inscrito e inscrita em nosso canal, verifique se a sua inscrição está ativa, se as habilitações estão acionadas e, é claro, também curta e compartilhe em suas redes sociais. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o Rafael Reim, também para o Bonivaldo Quissola, a Patrícia, o Sebastião, a Elisa Ribeiro de Taboão da Serra, Denise Fonseca, aqui da capital, e o Paulo Ferreira da Silva. Eu estou orando por cada um de vocês e agradeço também a sua oração. Agora você não sai daí, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, versículo 3. Daniel recebeu de Deus a visão de como estaria o mundo antes da volta do Messias para restaurar a terra ao seu estado original, livre do pecado. A visão deixou o profeta confuso, pois ele não entendeu o que via e ouvia, mas a informação de que haveria um tempo de angústia como nunca houve o fez perguntar ao Senhor: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Versículo 8. Esta visão que Daniel estava tendo começa no capítulo 10 e se desenrola até o final do seu livro, e nela Deus apresentava para o seu servo os acontecimentos futuros. Mas muitos dos detalhes desta visão não era para ser compreendidos no tempo do profeta. E o emissário de Deus deixou isso claro em sua resposta: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Versículo 9. E condicionou a sua compreensão a características específicas daqueles que irão, no futuro, buscar a resposta para a pergunta feita por Daniel: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E aqui estamos nós, em busca de identificar quais são estas características específicas para compreender os acontecimentos para o tempo do fim. E a resposta foi apresentada no versículo seguinte, quando o Senhor afirmou: Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 10. As características apresentadas foram pureza, brancura, provas e sabedoria. Na versão Almeida corrigida, o termo limpo é apresentado como embranquecidos, o que nos leva a entender que esta é uma característica daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, lá de Apocalipse 22:14. Logo, chegamos à compreensão de que para alcançarmos a sabedoria necessária para entender todo o contexto dos últimos dias, será preciso lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro e nele alcançarmos a pureza e a brancura, sem esquecermos que vamos precisar passar por provas. Não há outro caminho, não há um caminho fácil, só o caminho que Deus escolheu nos guiar como o bom pastor. Se a escolha, porém, for trilhar caminhos diferentes ao escolhido por ele, estaremos incluídos no segundo grupo que o Senhor apresentou em Daniel 12:10, onde ali estarão os ímpios que não entenderão a profundidade real dos acontecimentos ao seu redor. Neste grupo estão aqueles que, por conveniência, darão interpretações equivocadas da palavra de Deus, porque não a entenderão. Porém, é muito fácil identificar estes doutores da palavra de Deus. Veremos aqui alguns exemplos que podem nos ajudar na identificação deles. Muitos dos que leem a Bíblia e não a entendem são especialistas em isolar um versículo e fazer dele a tábua de salvação fora do seu contexto. Um exemplo é o uso que muitos fazem do texto de 1 Coríntios 10:25 para afirmar que Paulo está autorizando o crente a comer qualquer tipo de carne, até mesmo aquelas que foram proibidas por Deus em Levíticos 11. O texto bíblico diz assim:
comam de tudo o que se vendem no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência. 1 Coríntios 10, 25. Lendo só esse versículo, entende-se que Paulo está sim afirmando que podemos comer qualquer tipo de carne vendida no açougue. Mas em todo o capítulo 10, Paulo está falando contra as carnes que eram oferecidas em sacrifícios aos deuses e depois eram vendidas para o consumo. Leia depois todo este capítulo e você entenderá exatamente isso. Outro ponto importante que nos ajuda a entender o contexto da orientação de Paulo é que a sua audiência era, em maioria, composta por judeus, e o judeu não chegava perto de nenhuma carne descrita ali em Levítico 11. Mas a igreja local também tinha gregos, latinos, sírios, asiáticos e egípcios, pois Corinto era uma cidade miscigenada. Talvez algo parecido como o que encontramos aqui em São Paulo, só que em uma escala bem menor. Outro problema criado por estes doutores da Bíblia é que eles invertem citações e as interpretam sem levar em conta o sentido original do texto, a sua exegese, desconsiderando assim a época e o contexto em que determinada citação foi escrita, além de fazer uma aplicação equivocada, cometendo assim um erro homilético do texto. Talvez o erro mais grave dos doutores da Bíblia é o seu desejo de adulterar a palavra de Deus. Você lembra do pastor que afirmou que a Bíblia precisa ser ressignificada? Será mesmo que ele entendeu o que leu em sua Bíblia? E o que falar dos outros doutores que editaram a versão da Bíblia para poder adequar a prática homossexual como aceitável? Teria ele lido e entendido Levítico 18 e Romanos 1? Creio que nos dois casos ainda está faltando a sabedoria que vem de Deus. A Bíblia nos ensina que é o temor do Senhor o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. E o profeta Isaías diz que se olharmos para Deus, viveremos. Isaías 45:22. Mas olhar para Deus não é um ato de passividade, de contemplação apenas. É preciso agir e viver em sua vontade. É seguir seus passos e buscar a todo momento aprender direto na fonte. Há uma alegoria muito conhecida que diz que um jardim muito bem cuidado e florido foi visitado por um botânico, uma pessoa comum sem conhecimento acadêmico e um beija-flor. Cada um visitou o jardim em dias diferentes. O primeiro foi o botânico, que assim que chegou usou todo o seu conhecimento acadêmico para identificar cada espécie daquele jardim. Depois de inspecionar todas as espécies, fez suas anotações e foi embora. No dia seguinte, o cidadão comum entrou no jardim e ficou maravilhado com as cores, o aroma, a fragilidade e a delicadeza de cada flor que encontrou ali no jardim. Depois da sua visita, foi embora impressionado com tudo o que viu. No terceiro dia, o beija-flor entrou no jardim e foi logo sugar o néctar da primeira flor que avistou, e fez isso durante todo o tempo que esteve ali. Dos 3 visitantes, ele foi o que mais aproveitou o jardim. Na vida, há pessoas que fazem da Bíblia o seu material de estudos e não procuram ter um encontro com o seu autor. Outras pessoas observam a beleza de suas palavras, se demoram em uma ou outra passagem, mas não buscam se alimentar dela para sentir o seu verdadeiro sabor. Se desejamos ser sábios, precisamos agir como um beija-flor e buscar provar o sabor da palavra de Deus. O mundo já está repleto de leitores da Bíblia que o fazem para se tornar um mero historiador, um acadêmico que busca encontrar erros para refutá-los e se tornam pesquisadores das religiões com um objetivo definido de saber suas diferenças e esquecem de buscar o verdadeiro Deus em suas páginas. O que você deseja se tornar ao ler a sua Bíblia? Conhecedor dos acontecimentos que antecedem a volta do Messias? Ou ser mais um doutor da Bíblia? Se você deseja ser abençoado com o estudo da sua Bíblia, vai precisar ser hoje um beija-flor que, ao avistar o jardim, vai aproveitar cada minuto para provar o néctar que emana das páginas da Palavra de Deus e se tornará sábio aos olhos do Senhor. Pense nisso. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar.
Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, isso mesmo, deixe o seu curtir e depois comente e compartilhe em suas redes sociais. Estes minutos que você dedica aqui ao canal Vocacionados vai fazer uma diferença para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.